Graça e paz a todos, a paz do Senhor, bom dia, quem está me assistindo esse vídeo, no horário da manhã, se for de tarde, uma boa tarde, se for de noite, uma boa noite. Meu nome é Luiz Carlos, seja bem-vindo ao meu canal, aqui eu, você que já é inscrito, compartilhe esse vídeo, dê um like, comente, aperte o sininho das notificações para que você receba os próximos vídeos. Caso você ainda não seja inscrito, então se inscreva no canal, tá bom? Seja muito bem-vindo, você que é um novo inscrito do canal, seja muito bem-vindo para comentar, dar sugestões, elogios. Existe aqui a parte de comentário, você pode fazer seu comentário, tá? De fazer alguma crítica, fazer alguma pergunta, tá bom? Também tem o meu WhatsApp, que é 967130601. Para você quiser fazer sua pergunta, convidar para alguma pregação ou palestra da aula, tá bom? 967130601. Cenário diferente aqui hoje. Iluminação, estou gravando de manhã antes de ir para o trabalho, e no horário da manhã que a iluminação é melhor. Estou aqui na parte perto da lavanderia aqui da minha casa aqui, então aqui a iluminação é melhor. Tem uma lâmpada com um brilho maior do que a outra parte que eu uso, que de manhã ali não fica muito, uma iluminação muito boa, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Carlos, eu sou casado, o nome da minha esposa é Débora Adelaide. Tenho 2 filhos, Davi Pietro e Laís Adelaide. Faço parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Higienópolis, filial Emaús, na rua Federico Santoro, número 14, aqui no Engenho da Rainha, pastor José Hilton. Cultos lá, domingo, 4h30, EBD, Escola Bíblica Dominical. Você vai ser muito bem-vindo assistir uma aula, se for no dia que eu estiver dando aula. Então, ou outro pastor, pastor José Servo, que dá aula. Eu não sou pastor, sou diácono, então, que é o cargo que eu ocupo na igreja, que na verdade eu sou servo. Então, diácono é aquele que serve. Então, sirvo dando aula, como limpando, ajudando na igreja nas áreas que precisarem, tá bom? Como eu falei, na igreja, culto aos domingos às 18, quarta também 18 horas, terças e quintas às 19 horas e sábado às 8h30 da manhã, consagração, tá bom? Você vai ser muito bem-vindo, muito bem recebido, um desses cultos na nossa igreja, tá bom? Então fique tranquilo, se você quiser fazer uma visita, tem o endereço que eu já falei e os horários também que eu já lhe informei, tá bom? Estamos hoje estudando Gênesis, vamos para o capítulo 3 de Gênesis. Só que antes de falar do capítulo 3, falar um pouquinho, fazer um resumo do que foi falado antes. Porque eu senti que falei muita coisa, às vezes muito corrido, por causa do tempo, e às vezes não fica uma coisa de qualidade. Eu sei que eu tenho o hábito de explicar muito, falar muito, é um jeito meu, tento consertar isso, mas às vezes tentar correr acaba atrapalhando. Então, tentar fazer um pouco mais resumido. Sei que pode ser que o vídeo demore um pouco mais, mas explicar melhor. Bem, Gênesis capítulo 1, algumas coisas para a gente comentar. Gênesis capítulo 1, a gente lê que no início Deus criou os céus e a terra. A gente vê lá em João capítulo 1 que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, no princípio era o verbo, a palavra, a ação era Deus. Ou seja, esse verbo e essa ação é Cristo, o Logos. Então, o Logos, Cristo, estava com Deus e era Deus. Então, e nós vimos que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma, vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da abismo. Então, o Espírito também já estava ali. Então, tinha Deus, tinha o Espírito Santo, tinha Cristo. A Trindade estava reunida na criação. Primeiro eles criaram os céus e a terra, céus plural, então mais de um céu. Então, céu, onde ficam os serafins, querubins, anjos, arcanjos, céus, o universo, e a terra.
só o nível de conhecimento, o universo, no meu entender, ele é finito. Ele não é infinito. Então ele tem um tamanho certo, ele pode ser grande demais, mas ele não tem, ele não é infinito, não, ele tem um tamanho. Tanto que a palavra salmista fala que é para onde esconderei da presença de Deus. Não tem para onde esconder no abismo ou no mais alto. Então, se não há como você se esconder, se todo lugar Deus está, então o universo não pode ser infinito. Então ele tem um tamanho, ele pode ser muito grande, inalcançável para o ser humano, mas ele é finito. E nós vemos que Deus, nós aprendemos que Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, nós vimos que Deus tem poder para dar forma, dar sentido àquilo que parece não ter sentido. Deus, através do verbo, ele é o verbo, a ação. O verbo que ele fez para tudo que ele criou foi através da sua palavra. Ele haja luz, ele façamos, ele tudo foi através da palavra. Ou seja, nosso Deus ele pode trazer existência aquilo que ainda não existe. Então Deus, através usou o verbo bara, criar é algo que ainda não existe. Existe dois verbos, bara e asa. Bara, criar daquilo que não existe, e asa, criar de algo que já existe. Então Deus criou daquilo que não existia, de algo que ainda não existia. Bara. E Deus tem esse poder de fazer da existência e criar coisas, trazer à existência aquilo que ainda não existe. Da forma, algo que estava vazio, sem sentido, escuro, o Espírito estava pairando, o Espírito estava agindo. E Deus disse, haja luz. Começou a haver luz. E na criação, você vê que ele criou tudo por etapas. Cada dia, e eu creio literal, não foram cada dia bilhões e bilhões de anos, não. Eu creio que foi em 7 dias literais. Então, cada dia Deus criou, foi criando por etapas. Deus foi criando separação de trevas e dia. Deus foi criando separação das águas, que estavam acima dos céus e águas abaixo dos céus. Os céus é chamado de firmamento. A gente vai ver esse firmamento, água acima do céu e água abaixo dos céus em Gênesis capítulo 6. Mas só em Gênesis capítulo 6 que eu vou explicar sobre essas águas acima dos céus e a água abaixo dos céus. A água abaixo dos céus foi as águas todas que existem no planeta. E Deus criou porção seca. Deus criou, botou estrelas, criou o sol, criou lua. Deus foi criando também cada dia as plantas, os animais. Deus cria também no 6º dia o ser humano. E ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, Deus foi criado para ser um representante de Deus, um embaixador. E aí façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus escolheu o homem para ser a sua imagem e semelhança, o embaixador. O ser humano foi criado com um propósito também. Porque quando Deus cria o ser humano, lá em Gênesis capítulo 2, ainda não havia chuva só acontece em Gênesis 6, não havia homem para lavrar a terra não tinha nada, não tinha ervas. Então o ser humano foi criado com um propósito, para cuidar da terra. Deus cria um jardim especial para colocar o homem ali. Porque nós aprendemos que Deus não criou nada por acaso, sem nenhum compromisso. Deus criou tudo organizado. E antes de colocar o homem no jardim, antes de criar o homem, ele criou toda uma estrutura para o homem. Então Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas seu fôlego de vida, o homem se tornou uma alma vivente. Então o homem com 3 naturezas, corpo, alma, espírito, corpo, espírito, o sopro de vida que Deus colocou, e intelecto, a alma. Então o homem se tornou ali uma alma vivente e com um corpo feito de barro. Nós vimos que barro é maleável, pode ser modificado. Se não, a gente viu lá o texto do olheiro que faz o barro, e aí se ele não gosta daquilo, ele
destrói e faz de novo. E ele vai fazendo ali, barro é maleável, ele pode ser modificado. Então Deus escolheu o barro por esse propósito. Deus não escolheu um outro tipo de alimento, porque seria mais difícil para trabalhar. E o barro é maleável, pode ser transformado, pode ser modificado, pode ser quebrado, amassado. E assim o ser humano. Deus faz conosco um trabalhar com o do barro. E ele vai nos moldando, nos amassando, nos transformando, até o ponto de transformarmos num vaso de honra, até chegarmos ao ponto de estatura de um varão perfeito. Tem um momento que chega o momento da gente chegar ao nosso destino, que é o céu. Mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus te deu propósito para esse homem. Você foi criado com um propósito. Você não foi criado à toa. Você foi criado para um propósito. Deus não chamou o homem para ser um vagabundo, ficar o dia todo lá no jardim sem fazer nada. Claro que não. Deus criou o homem para que ele trabalhasse, fizesse coisas. É lógico que trabalho ali não é um trabalho de suar, um trabalho cansativo, não. É um trabalho prazeroso. Coisas que um dia teríamos quando estiver em novo céu e uma nova terra. O trabalho se tornou cansativo, ruim, por causa do pecado. Nós vamos ver mais à frente desse vídeo as consequências do pecado, tá bom? Então, o homem estava no jardim, era uma bênção. O homem trabalhava, cuidou dos animais, cuidava da natureza e cuidava dos passarinhos. Então, vocês estão ouvindo o barulho dos passarinhos aqui. O ser humano cuidava, era uma paz, um paraíso. E até Deus viu que estava tão bom que Deus resolveu melhorar a vida do homem, criou a mulher. A mulher foi criada porque Deus viu que havia uma necessidade no homem. O homem estava incompleto, porque faltava alguém que estivesse junto com ele. Não é atrás de um grande homem, nem na frente de um grande homem que há uma grande mulher. Não, é do lado. Deus vê que não é bom que o homem esteja só, e eu vou fazer uma companheira que seja idônea. Ou seja, alguém que pense igual um homem, esteja junto com ele, conheçam as suas características, alguém correto, alguém de caráter. Deus cria a mulher e para ficar lado a lado com o homem, da costela, tira da costela, o homem dorme, Deus faz a cirurgia ali, tira a costela e cria do DNA do homem uma mulher, ou seja, no mesmo do DNA do homem. O homem é imagem e semelhança de Deus, mulher também, imagem e semelhança de Deus, do mesmo DNA do homem. E ali Deus cria a mulher para estar junto com o homem, trabalhando junto com o homem, numa missão junta com o homem. E foi assim. Foi que foi acontecendo essa criação. Os homens estavam lá, Deus estabeleceu para o homem. Deus viu que não é bom que o homem viva só. Então Deus ali estabelece que não é bom, o homem é um ser social. Ele precisa estar em comunhão, em sociedade. Precisa ter outras pessoas, não pode ficar. Você não pode entender que você tem que estar sozinho, não. Você precisa estar junto com outras pessoas, outros irmãos. Entenda isso. Você, quando estiverem dois andando, se um cair, o outro levanta o outro. Então é assim, você precisa estar junto. Tem que haver unidade. Ou comuns com sua houver que os irmãos vivam em união. Então, e Deus estabeleceu para o homem uma relação que veio suprir essa necessidade do homem. Deus, além disso, estabeleceu um princípio de casamento. Um homem, uma mulher, unidos nessa sagrado matrimônio, e Deus fala: deixai o homem, seu pai e sua mãe, unir a sua esposa, serão uma só carne. E lindo que Adão fala assim, esse é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Faz um lindo poema para Eva. É algo interessante que Deus estabelece um casamento, deixar pai e mãe, esse homem vai se unir com a sua mulher e vão ir numa relação que é eterna, que não há como separar. Então é o princípio de monogamia, um princípio de e não pode ser dissolvido, não há separação, e é um relacionamento monogâmico e heterossexual, monogâmico e indivisível. Não tem como dividir essa relação.
Casamento assim, monogâmico, heterossexual, indivisível, ou seja, é só um homem e uma mulher, não dois homens nem duas mulheres. Não é um homem com duas mulheres, nem uma mulher com dois homens. Não, é assim que é estabelecido o casamento, indivisível, não há com separação. E nós vemos que todas essas mudanças no conceito de casamento, o homem que muitas sociedades, muitos lugares, o homem quer casar com um animal, o homem quer casar com duas mulheres, três mulheres, quatro mulheres, mulher com vários homens, o mesmo homem com um homem, mulher com mulher. Tudo isso é uma modificação, uma quebra de princípios estabelecidos em Gênesis. Não é o Luiz que está dizendo, querendo ser aqui radical. É Bíblia, tá bom? Gênesis, Bíblia. Foi estabelecido o casamento dessa forma, entendeu? Princípios bíblicos. Como alimentação, o homem comia só frutas. E o homem, por causa do pecado, começou a comer animais. Os animais só comiam frutas, ervas do campo. Mas alguns animais começaram a se tornar carnívoros. Ou seja, o pecado, quando veio trazendo sérios problemas para a humanidade. E nós vamos ver desses problemas que foi trazido para a humanidade agora no capítulo 3. Como foi a queda do ser humano? Você vai esperar um pouquinho, você vai assistir isso no outro vídeo. Isso aqui é um resumão do Gênesis capítulo 1 e 2 e um pouco do Gênesis, antes de entrarmos no Gênesis capítulo de número 3. Eu precisei fazer esse resumo todo para você compreender um pouco do Gênesis 1 e 2, entender mais ou menos. Eles pode ter ficado faltando alguma coisa, então próximo vídeo você vai assistir. Eu não gosto muito de parcelar, mas vai ficar muito longo, então próximo vídeo você vai assistir sobre Gênesis capítulo de número 3, tá bom? Daqui a pouco, próximo vídeo, você aguarda aí, vai ser lançado em sequências, tá bom? Valeu, fique com Deus. Tchau, tchau.